Mudança de forma e a mudança de percepção. Em dezembro de 2021, Dr. Michael Salla entrevistou o escritor e editor Brad Olsen, onde ele disse sobre os alienígenas metamorfos, que lembrou que Lacerda havia dito naquela entrevista há mais de 20 anos. Olsen disse, presta atenção. Então, por exemplo, que ouvimos falar sobre frequência como mudança de forma, pensaríamos que eles assumem uma aparência diferente, mas se a frequência mudar, talvez eles estejam quem é e que são, mas estamos apenas vendo isso diferente. Eu acho que é uma grande parte disso. Eles mudam a frequência e, através dessa mudança de frequência, a sua aparência cria a ilusão que a sua aparência foi mudada. Interessante. Isso é corroborado por Lacerda. Ela disse o seguinte sobre a metamorfose e o que ela chamou de interruptor. Prestem atenção. Isso na entrevista com Ole K. Abre aspas. Quando estamos na superfície, palavras de Lacerda, quando estamos na superfície e encontramos seres humanos, mesmo um grande grupo deles, isso não faz diferença. Todas as suas mentes são como uma só mente. Somos capazes de tocar sua mente e induzi-los via telepatia ao comando. Veja-nos como um de sua espécie. Então elas mandam um comando para o coletivo inteiro, podem andar no meio da rua, nos enxergue como um da sua espécie. E todo mundo enxerga assim, cria-se uma ilusão. A mente humana fraca aceitará essa ordem, sem recusa. E eles nos verão, apesar de nossa aparência reptiliana, como humanos normais. Tanto é que quando ela teve que se apresentar para o Oleká, na entrevista, ela falou, ó, se segura aí na cadeira, meu filho, que eu vou apresentar minha verdadeira face para você. E ele ficou realmente assustado, mesmo assim, que ele quase voou para trás. Pois é. Eu fiz isso muitas vezes, e vocês humanos fracos geralmente me veem como uma atraente mulher de cabelos castanhos. Mas não, porque criei essa imagem mimética, especial em minha mente, anos atrás, e posso induzi-la em suas mentes sem problemas. Isso é fácil. É muito fácil para mim. Impressionante. Lacerda diz também, né, que estamos numa batalha final entre o bem e o mal. Inclusive, ela fez a profecia que a última batalha ia começar em dezembro de 2019 e ia se arrastar por alguns anos. Estamos vivenciando exatamente isso. No final de 2019, você sabe muito bem o que aconteceu. Foi um ano realmente terrível. Aí teve 2020, 2021 e começou essa batalha entre as forças do bem, a guerra de quinta geração. Isso é um fato, ela acertou realmente na mosca, foi precisa ela acerta. De acordo com uma fonte do Richard Doty, o Vaticano desenvolveu outro método de identificação de híbridos. Como se sabe, o Vaticano possui uma vasta biblioteca, onde existem vários artigos sobre híbridos e como eles foram criados. O método é este, o híbrido é exposto à luz intensa, uma iluminação muito forte, e os híbridos não aguentam, seus olhos não aguentam e a pele começa a descascar. Interessante. Por daí que inventou a questão dos vampiros, que o vampiro não pode ficar na luz do sol. Na verdade, essa história, meus amigos, se trata de extraterrestres que se infiltram na nossa sociedade, que têm sensibilidade à luz. E como eles têm a sensibilidade à luz, o Vaticano inventou essa história. Não. Então, se você expor eles à luz, eles vão se revelar. E aí começou o mito dos vampiros. Inclusive, isso é corroborado pelo próprio Charles Moya. Fantástico. Doty relatou que na época de um determinado papa, todos que fossem trabalhar no Vaticano tinham que se submeter a esse teste. Um dia apareceu um padre brasileiro, ou argentino, ele não se recorda, que ficou em pânico com a luz forte, obviamente não foi admitido para trabalhar, né? Porque é um extraterrestre. Esse ser reptiliano é semelhante aos Nagas, aqui que eu já mostrei, muito bem, essa parte já foi dita. O sargento-mor Hoptian, por exemplo, afirma que um documento secreto da OTAN, que ele testemunhou em 1904, descreveu como os líderes políticos e militares foram visitados e interagiram com extraterrestres de aparência humana. Muito bem. George Adamski também foi o primeiro a escrever sobre extraterrestres vivendo secretamente entre a população. George Adamski também é testemunha. Eles aparentemente se parecem tanto conosco que conseguirão empregos, moravam em bairros, dirigiam carros e podiam se misturar facilmente com a população humana. Ela escreveu sobre como eles o contataram para marcar reuniões que levariam seus famosos voos a bordo de veículos extraterrestres. Então, o próprio George Adamski, que é um ícone, né, assim, um dos primeiros a falar sobre extraterrestres abertamente, fazer palestras, no final da década de 40 para a década de 50, George Adamski teve encontro com vários extraterrestres se passando por humanos. Howard Menger também, idem.
Fantástico. Aqui, meus amigos. Howard Mendes também afirma ter sido contatado por extraterrestres se passando por cidadãos humanos. Alguns, como Mendes, escrevem o encontro da seguinte forma. Presta atenção. No outono de 1947, uma jovem bem vestida entrou na loja. Ele trabalhava numa loja. Ele era atendente de uma loja nessa ocasião. Embora ele dissesse que era um corretor de imóveis, desculpem. Então ele era um corretor de imóveis. Havia algo estranho nele. Ele me disse que estava pensando em colocar algumas placas de vende-se perto da loja e gostaria de alguns conselhos. Eu concordei em ir com ele. Ele não me apresentou a uma jovem que esperava no carro. Então, tinha uma jovem no carro. No meio do caminho, a conversa caiu e houve um silêncio muito abruptamente. O homem falou: Howard, vou ser franco com você. Sabemos que você está mantendo seus contatos com os nossos irmãos em segredo. Nós somos... Lembra dos contatos que você está indo? As visões? Somos nós. Nós somos extraterrestres. Conforme foi instruído, não me surpreendi. Impressionante. Os antigos extraterrestres de Menger passaram a escrever um local secreto, onde mais tarde ele se encontraria com veículos extraterrestres, em horários determinados. As experiências de contato de Menger e os avistamentos de OVNIs são apoiados por testemunhas independentes. Fotografias, filmes e até análises científicas de uma batata supostamente cultivada na Lua. Timothy Good conduziu uma investigação completa de Howard Menger e concluiu que algumas de suas experiências de contatos terrestres, fotografias, filmes, eram o quê? Genuínas, autênticas. E aqui tem mais. Você quer evidências? A gente pode ficar aqui falando evidência após evidência. Em uma das convenções de Howard Menger, meus amigos, em sua casa, imagine vocês, Howard Mendes já tinha contato com extraterrestres já há muito tempo. Inclusive, quando ele era pequenino, jovem, adolescente, ele ia para a escola, ele encontrava uma mulher nua numa pedra. E que era extraterrestre também. É bem interessante. Só que isso aí é uma outra história. Muito bem. Em uma convenção de Howard Mendes, sua casa, em abril de 1957, 3 visitantes de Vênus foram supostamente fotografados. Nada mais, nada menos que o Valiant Thor, Tânia, tá aqui, Tânia, Dom e Gillian. O Valiant Thor casado com a Gillian, Dom com a Tânia. 2 casais fantásticos. Aqui de Tau 7. O Valiant Thor, que é original de Tau 7, vive em Vênus. Aliás, Vênus é uma base onde residem vários grupos de extraterrestres diferentes, inclusive o comando Ashtar, que ele também faz parte. Fantástico. É uma das bases operacionais do comando Ashtar. Incrível. O Dr. Strangers, que escreveu um livro, O Estranho no Pentágono, afirma que foi abordado por um oficial do Pentágono e ele ofereceu chance de se encontrar com 2 venusianos, Valiant e Thor, do Pentágono, por 30 minutos. Valiant Thor era aparentemente um convidado do governo americano por 3 anos e se reuniu regularmente com altos funcionários, incluindo o presidente Eisenhower e o vice-presidente Nixon. É bom colocar aqui, Thor tinha 2 corações, 1 pulmão enorme e 2 fígados. Fisiologia totalmente diferente da nossa. Apesar de serem assim, idênticos a seres humanos. Valiant Thor desceu num campo de cultivo na cidade de Alexandria, Virgínia, Estados Unidos, na manhã de 16 de março de 1957, e permaneceu desde o dia como hóspede do Pentágono por 3 anos redondos, até o dia 16 de março, meus amigos, de 1960. Foi nesse lugar, e a época que ele conheceu o Frank Strangers, que escreveu o livro O Estranho no Pentágono, que está aqui para vocês na tela, de quem ficou amigo e manteve contato até o ano de seu desencarne, em 2008. A primeira publicação desse livro aconteceu em 1967, 10 anos após a descida de Valiant Thor na Terra. Não seria prático para vocês a expectativa de que eu venha e ensine você individualmente ou coletivamente nesse tempo, porque eu devo realizar as seguintes tarefas em minha posição como comandante de Vênus. Vejam as tarefas aqui, meus amigos. As missões que deveriam ser cumpridas por Valiant Thor na sua estadia na Terra. Aliás, entrou em contato com o governo dos Estados Unidos, entrou em contato com o governo da Rússia, e ele criou vários grupos, células, onde famílias davam suporte para grupos extraterrestres, para se infiltrarem em nossa sociedade. Primeiro, comandar a espaçonave Victor I, a primeira espaçonave da série de espaçonaves venusianas. 2, chefe do Conselho dos 12 venusianos. 3, controlar certos postos avançados em torno do planeta Terra. 4,
Vigiar as forças-tarefas usadas para conter a radiação nociva em torno das cidades do mundo. Falando em radiação nociva, no livro do Frank Strangers, na década de 40, na década de 40, ele fala que o valiante Thor evitou a extinção total, o apocalipse final do nosso planeta, com brinquedinhos já da Deep State. Foi uma intervenção direta. Fantástico. 5. Fazer jornadas regulares a outros planetas. 6. Conduzir seminários na nave estelar para instruções daqueles visitantes de outros sistemas estelares. 7. Monitorar a discussão e planos dos líderes mundiais. Ou seja, meus amigos, os extraterrestres sabem tudo que o Putin fala, que o BD, que os escuros, Davos, dos todos os seus planos, tudo que eles estão fazendo. Monitorar a discussão e planos dos líderes mundiais. 8. Prevenir o extermínio atômico pelo exercício de limitações em certas agências do mundo. Por isso que eles simplesmente anularam, neutralizaram todas as ogivas e os silos. Sabe muito bem. Né? Muito bem. 9. Trabalhar em plena harmonia com o Criador de mundos, com a fonte criadora. Muito bem. Quando eu perguntei a ele aonde ele era, ele respondeu: sou de um planeta que você é chamado de Vênus. Eu perguntei quantos visitantes de Vênus estavam presentes na Terra. Isso aqui, meus amigos, o Eisenhower, quando ele deu de cara com o Valiant Thor. O Valiant Thor, quando ele apareceu, meus amigos, ele simplesmente parou com sua espaçonave e ficou esperando a polícia chegar. A polícia chegou, obviamente, falou: olha, você não pode ficar aí, quem é você? Ele falou: eu sou um extraterrestre e eu quero falar com o presidente. Me leve até o seu líder. Aí que veio esse jargão, né, gente? Me leve até o seu líder. Foi a partir deste momento. E ele falou: de jeito nenhum, você não vai falar com o presidente dos Estados Unidos. Ele falou: eu vou sim. Eu vou sim, e ninguém vai me impedir. Incrível, meus amigos, que ele conseguia trabalhar na mente das pessoas e todo mundo ficava hipnotizado. Ele pegou o carro e todo mundo foi abrindo alas com credenciais. Não, eu sou um agente do FBI, eu sou um agente da CIA, e foi entrando com várias credenciais, todo mundo foi abrindo, né? Porta foi se abrindo e ele foi adentrando em Washington, D.C., até o escritório do Eisenhower. Imaginem vocês. Quando ele deu de cara com Eisenhower, quando eu perguntei de onde ele era, ele respondeu: sou do planeta que é chamado Vênus. Eu perguntei quantos visitantes de Vênus estavam presentes na Terra, ele disse: estão presentes 77 nós, caminhando entre vocês nos Estados Unidos. Nós constantemente vamos e voltamos. Segurando a mensagem do conselho em suas mãos, o presidente disse que a ajuda de Val Thor oferece para a humanidade acarretaria um caos para a economia. É sempre essa desculpa. Você vai acabar com os combustíveis fósseis? Você vai acabar com a economia como nós conhecemos? Economia! E tem pessoas que perguntam aqui na live, né, meus amigos? O que eu vou fazer depois da transição planetária? E as pessoas que trabalham nos postos de combustíveis? Meus amigos, isso é pensar pequeno, isso é medíocre. Desculpa. Tecnologias avançadas, você vai ter máquinas replicadoras, medbed, aí você está preocupado com picuinhas da terceira densidade. Isso é falta de visão. Isso é falta de consciência. Ou seja, você vai ter o seu sustento, tudo que você precisa, tudo que você necessita será garantido e mesmo assim você está preocupado com seus afazeres, com seus hábitos da terceira densidade. Vou ser bem sincero para vocês, meus amigos, nos meus hábitos da terceira densidade, simplesmente eu não estou nem aí para isso. Até usar um termo mais chulo, mas eu simplesmente não estou nem aí. Como é o que eu estou fazendo aqui? Será que vou fazer lives na quarta densidade? Será que eu vou ter que trabalhar aqui de enfermeira? Trabalhar de médico? Será que eu vou ter que fazer outra atividade? Sinceramente, isso não importa. Isso não é relevante no momento. Vai acabar com a economia como nós conhecemos. Não vai dar certo. E acrescentou educadamente que as pessoas desse planeta não estavam prontas para cooperarem com certas condições que os extraterrestres colocariam em ação. Victor One, a espaçonave usada por Val Thor, deixada para descansar sobre um leito d'água. Visitado pelo Dr. Frank Strange, mencionado em Strange. Aqui está para vocês. Esse aqui é o Victor One. A ilustração, segundo o Frank Strangers, seria exatamente esse formato da espaçonave de Valiant Thor. Essa ilustração que vocês estão vendo na tela. O comandante Valiant Thor não entregou ao governo americano, nem ao outro governo do planeta, qualquer tecnologia
que pudesse ser utilizada como arma de destruição ou militar. Muito pelo contrário, ofereceram tecnologia que transformaria o planeta em um lugar pacífico e paradisíaco. Um paraíso! E as pessoas estão preocupadas com o emprego aqui da terceira densidade. Ah, mas e o meu emprego? E a minha aposentadoria? Você está preocupado com a sua aposentadoria, com o seu antigo emprego? Sinceramente, você não tem nível de consciência. O que os extraterrestres estão propondo é um paraíso. A pessoa não está entendendo. Você não vai ficar preocupado com o que tem que comer, o que tem que vestir, aonde morar, com conta de luz. Mas parece que não é o suficiente. É impressionante isso. Em contrapartida, os governantes deveriam abdicar de armas nucleares e cessar os conflitos bélicos entre si. Obviamente, a proposta não foi aceita. O quê? Nós vamos ter que dar a mão para os russos? De jeito nenhum. E vou ter que abraçar os chineses? De jeito nenhum. É isso aí, meus amigos. Ah, a gente vai ter que abraçar os africanos. Não quero. Japão, não quero, de jeito nenhum. Nós temos que ter a soberania. Rivalizar entre si. Espírito maligno, meus amigos. Pois é. Este é um navio e também uma base central no lago Nevada, invisível ao olho humano. Quando eles vieram para a Terra há muitos anos, com mais de 200 tripulantes, foi ainda para ajudar o planeta e aqueles que vivem aqui agora. São homens e mulheres de muito amor e dedicação, que se parecem com qualquer pessoa que você veria na rua passando. Estes são os irmãos do espaço. E outro lado da moeda cósmica. Frank Strangers, um estranho no Pentágono. Espetacular. Como o Dr. Frank Stranger alertou as massas, em 1962, segundo informações de Voltor, chegaria um momento em que uma nuvem de gás de hidrogênio, com temperatura superior a 5.537 graus Celsius, passaria pelo nosso sistema solar, entretanto o nosso reino de planetas, presta atenção, em um ângulo de 60 graus em relação a nós. O plano da eclíptica, a nuvem já está aqui e não deixará nosso sistema solar por cerca de 100 anos. O Sol está interagindo com essa nuvem em muitos níveis eletromagnéticos, acendendo-a e desencadeando mudanças em todos os planetas. Meus amigos, isso aqui é fantástico. Veja o que o Valiant Thor falou para o Frank Strangers. Está tendo uma luz de energética. E eu mostrei para vocês, meus amigos, quem acompanha o canal sabe muito bem, os cientistas identificaram uma onda no espaço, uma onda energética que ninguém sabe identificar, vindo em nossa direção. E é exatamente isso que o Valiant Thor está expondo. Que uma nuvem de gás de hidrogênio comum, uma temperatura superior a 5.537 graus Celsius, passaria pelo nosso sistema solar, entrando no nosso reino de planetas. Por isso que os planetas estão superaquecendo. Isso faz parte da transmutação planetária. Isso foi profetizado em 1972 por Voltor. E tem gente que acha, não, cadê as evidências? Impressionante. Acompanhe o canal, poxa. Então, atualizações semanais. Meus amigos, eu mostrei matérias científicas para vocês. Todos os planetas e luas do sistema solar estão superaquecendo. Netuno está superaquecendo. Júpiter está superaquecendo. E não é diferente do nosso. Se lesse o livro do Voltor, não estariam preocupados, né, gente? Está aqui. Muito bem. JJ Rutax, espere-se uma micronova para 2030? Nós trabalhamos com o sistema calendário Maia. Dr. Hurtak, deixando para a raça humana pelos seres cósmicos, cuja matemática não foi bem compreendida. Na nossa lógica, o calendário sugere que entre 2026 a 2030, vamos ver grandes mudanças geofísicas. A própria composição da matéria será alterada. O processo da transição já começou. Só que ele é o quê? Ele ocorre gradativamente, aos poucos, paulatinamente. Por isso que você está sentindo vários sintomas diferentes, porque afinal de contas, esses terrestres estão tentando entrar em contato com você. Eles insistem, não é o momento ainda, ele não está conseguindo fazer, né? A comunicação ainda não conseguiu ser alcançada, mas nós insistimos.
Até que você realmente consiga se comunicar com eles, interagir com eles. Mas para você interagir com seres extraterrestres, você tem que pensar como ser extraterrestre. Aí que é o difícil. Aí você fica preocupado. Não, porque meu emprego... Aí fica difícil. A minha aposentadoria fica difícil. Aí fica complicado. É como que vai ficar as coisas aqui da terceira densidade? E o meu sistema de crenças, como é que fica? Fica difícil. Pois é, fica complicado. Meus hábitos, eu gosto de frequentar, né, Liette? A igreja, a missa, todos os domingos, não vai ter mais? Como assim? Vamos substituir religião por espiritualidade. Não é muito melhor? As pessoas ainda são presas, estão acorrentadas aos ditames, aos conceitos da terceira densidade. Infelizmente.